Fala, turma! Estamos começando mais um Pod Turbo. Esse que é o podcast de número 11º. São 11 vezes que eu já sentei aqui para gravar esse podcast para vocês. E esse podcast, turma, ele é exclusivo para você que deseja ter uma empresa mais lucrativa com cultura e time forte. Então, se você tem uma pequena empresa, uma média empresa, até uma grande empresa e deseja engajar o time seu num propósito, numa cultura muito forte, esse podcast ele é para você. Eu sou o Luciano, eu tenho 15 anos já que eu sou empresário, então eu sou igual você, tô lá no campo de batalha, no dia a dia, colocando a minha mão na massa e fazendo as coisas acontecer. Já tive aí ao longo dessa jornada de 15 anos mais de 300 colaboradores, já faturei mais de 50 milhões também. Turma, já quebrei empresa, já vendi empresa, então eu não sou um consultor teórico, eu sou uma pessoa que joga o jogo no dia a dia e sabe o que está falando, tá? Então o que eu tô te trazendo aqui não é uma coisa que eu li no livro, é uma coisa que a gente aplica no dia a dia nosso como empreendedor, tá? Do mesmo jeito que você faz aí do outro lado. Bom, vamos lá. O tema de hoje é como ter mais tempo de qualidade e mais lucro, né? Então eu acredito que todo mundo que empreende quer encontrar uma forma de conseguir ter mais lucro e também de ter mais tempo de qualidade, né? Então, esse que é o tema de hoje. Só que assim, como que a gente consegue ter mais lucro e mais tempo de qualidade? Através de uma cultura forte, né? Então, esse que é o tema de hoje, tá? Turma, o que é ter tempo de qualidade? O que é ter mais lucro, né? Na minha visão, isso começa com o empreendedor tendo uma visão muito clara sobre o negócio dele. Então, se você tem uma visão muito clara sobre a sua empresa, você sabe aonde que a sua empresa vai chegar, você sabe quem são as pessoas que têm que fazer parte do seu ecossistema, que têm que trabalhar com você, você sabe quem são as pessoas que você tem que trazer para o seu time, se você sabe como que você toma a decisão, como que você promove, como que você contrata, como que você demite, se os processos estão claros, é muito mais fácil de você conseguir ter mais tempo de qualidade e mais lucro. Né? Se as pessoas trabalham, turma, por um propósito, alinhado em um propósito, é muito mais fácil de você conseguir chegar lá. Né? Só que para isso você precisa construir uma cultura com propósito dentro da empresa. Uma cultura que as pessoas se sintam valorizadas nessa cultura, a ponto de elas entenderem o que elas vão ganhar e elas engajar com o negócio, entregar mais resultado e te ajudar a construir essa empresa do sonho, essa empresa que você tanto gosta, né? Tanto dedica tempo. E aí, o que não é, então? O que não é ter uma cultura forte, ter uma visão forte, né? É quando você passa, né, o tempo todo correndo em círculo dentro da empresa, não consegue ter previsibilidade das coisas, as pessoas não sabem qual que é a visão da companhia, não sabem o que a empresa espera delas, as pessoas não sabem para onde que essa empresa está indo. As pessoas não sabem, não tem clareza, turma, de qual que é o propósito da empresa. Né? Por que eu trabalho? Trabalho porque eu tenho conta para pagar, porque eu tenho os boletos estão chegando, né? Estou aqui para cumprir tabela. Então, quando a gente não tem essa cultura forte, as pessoas elas não entendem, né, esse propósito. E aí, se as pessoas não entendem, as pessoas elas estão dentro da sua empresa só porque elas têm conta para pagar. Elas não... tem gente que nem gostaria de estar aí dentro, mas ela está aí. Porque ela tem que levar o sustento para casa dela. E ela está aí. Então, isso é ter uma cultura fraca, sabe? Quando essa visão não está clara. As pessoas fazem mimimi, fica de fofoquinha, faltam, traz atestado, né? Não tem engajamento com o negócio. Se isso está acontecendo com você, se você está me assistindo aqui e isso está acontecendo com você, é porque as pessoas elas não estão entendendo qual que é a cultura da sua empresa. E você, principalmente, falhou num processo que é muito importante, que é fundamental, que é no processo de contratação, que é onde você vai trazer as pessoas certas alinhadas com esse negócio. Tá? Bom, aí eu quero te fazer aqui 2 perguntas, tá? Primeiro, né, hoje, a sua empresa, ela tem muito claro a visão para onde que ela quer chegar? Ela consegue comunicar isso para as pessoas? A sua cultura está definida? Essa é uma pergunta. A visão está clara onde que ela quer chegar? Ela consegue comunicar isso para as pessoas?
A sua cultura está definida? Olha para o seu negócio hoje. O que você acha? Isso está claro? Essa é uma pergunta, tá, turma? E aí a outra pergunta, as pessoas entendem o que precisa ser feito dentro da sua empresa? Talvez, olha só, talvez as pessoas elas não tenham clareza hoje do que precisa ser feito aí dentro. Se as pessoas não têm clareza, se a cultura não está clara, se as pessoas não têm clareza, qual que é o resultado natural que você vai ter? O caos. A falta de engajamento, a falta de comprometimento das pessoas. Esse é o resultado natural que você vai ter. E turma, olha só, né? Qual que é o nosso papel como dono? Né? Eu quero trazer para você aqui, ó. Se a gente não deixa claro qual é a cultura, a gente está esperando que as pessoas, que elas sejam sábias a ponto de entender aquilo, né? E entregar. Só que a gente não está comunicando. E qual que é a visão que eu tenho aqui, tá? Uma visão de mundo, que a grande massa, elas não são sábias. A gente não tem como depender da sabedoria da massa. Por quê? Porque a grande massa, infelizmente, elas são burras. Elas não entendem. E se você ficar esperando a sabedoria da massa para ter resultado, você vai se lascar. Olha só. A grande massa, né? Um presidente que oferece picanha e cerveja. As pessoas acreditam naquilo e votam nela. Se você olhar hoje para a população mundial, né? Não vamos falar só de Brasil, não. Vamos olhar a população mundial. Hoje, existe cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo. Menos de 1% dessas pessoas detém 60% do dinheiro que existe no mundo. O que isso está querendo dizer? Que a grande massa não consegue performar, não consegue ter resultado. Ou seja, menos de 1% detém mais de 60% do dinheiro que existe no mundo. Então, quando a gente começa a olhar para isso, turma, a gente começa a entender que a gente precisa separar a nossa empresa da massa, né? Então eu preciso ser um líder forte a ponto de comunicar muito bem a minha cultura e trazer gente alinhada com essa cultura. E não deixar com que a massa instale a cultura deles dentro da minha empresa. Porque a cultura deles não me serve, né? Eu como dono, eu quero ter a minha cultura. Eu quero ter uma cultura que me representa, que me possibilita olhar para aquilo e falar, cara, me dá orgulho dessa empresa, porque essa é a minha cultura. Aí, o que acontece? Só o ano passado eu falei com mais de 1.400 empresários. O que está acontecendo? Os empresários têm uma cultura dentro da empresa que não representa ele não está feliz com aquilo, ele acaba ficando desanimado com a própria empresa. É o que está acontecendo. Então, eu quero que você pense, né? Qual que é a única forma, então, de você conseguir ter essa cultura forte? É você escrever essa cultura, documentar essa cultura e comunicar essa cultura para as pessoas. Essa é a única forma. E turma, olha só. Se você ainda... Eu vou parar aqui um pouquinho para te chamar a atenção para uma coisa, tá? Se você ainda não tem uma cultura definida dentro da sua empresa, olha só. Você está brincando de ser empresário. Brincando. E o problema é que não dá para brincar de ser empresário. Porque tem muita gente que depende da gente. Muitas pessoas que dependem da gente, muitas famílias, muitos negócios que dependem da gente. Então eu quero convidar você a bater o seu QR Code nesse vídeo aqui em cima e aplicar para um diagnóstico de cultura na sua empresa. Eu vou pegar na sua mão e vou te mostrar um passo a passo e um plano. No final eu vou te mostrar um plano para você construir uma cultura forte e ter um time forte também, ter uma empresa mais lucrativa ainda em 2025, tá? Então bate seu QR Code e agende, né, o seu diagnóstico estratégico. Por ser gratuito, a gente tem poucas vagas, tá? Então se isso fizer sentido para você, não sei até quando que a gente vai ter disponível esse diagnóstico, né? Mas se isso fizer sentido, bate seu QR Code e faça a sua aplicação, garanta agora a sua aplicação, tá? E se você ainda não é inscrito no canal aqui no YouTube também, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo, porque toda semana a gente posta conteúdo novo para você que tem uma empresa, beleza? Turma, vamos lá. Então olha só, para eu ter lucro e tempo de qualidade, eu preciso ser um líder que tem visão. Visão, essa é a palavra, né? Essa é a palavra. Olha só, nós, pobres mortais, pessoas, né? A gente precisa de ter uma regra muito clara, ter uma visão muito clara. A gente precisa saber qual que é a cultura do negócio para a gente participar daquela cultura, para a gente estar no lugar certo. Então vou te dar alguns exemplos aqui. A igreja, por exemplo, a igreja tem a cultura dela. Tem lá os 10 mandamentos, não pecar, não roubar, não matar, enfim, não julgar, tá lá. Os 10 mandamentos estão lá.
Então as pessoas que estão lá, elas compactuam daquela cultura. E aí, se você pegar, por exemplo, grandes líderes, né? Já que eu estou usando o exemplo de igreja, grandes líderes, né? Nunca fui para Bola de Neve, tá? Mas eu tenho amigos que vai e eu também estava lendo um pouquinho sobre a história do fundador, do Rinaldo. O cara teve uma visão lá atrás, ele teve uma visão e ele montou, né, uma comunidade muito bem sucedida. Por quê? Porque tem no Brasil, tem em Portugal, tem nos Estados Unidos, tem, enfim, muito bem sucedida. Ele montou uma comunidade. E aí, turma, esse líder, ele tem uma visão. É todo mundo que compactua com as palavras de fé, de família, de religião que ele fala? Não, não é. Né? Que ele falava, aliás, né? Que ele faleceu recentemente. Mas é todo mundo que compactua? Não é. Só que as pessoas que compactuam, tá lá. As pessoas que não compactuam, não está lá. Não faz parte daquilo. E aí é importante a gente, como líder, ter essa visão muito clara e poder comunicar. Imagina se eu tenho a minha igreja, eu não posso falar o que eu acredito lá dentro da minha igreja. Eu tenho a minha empresa, eu não posso falar o que eu acredito dentro da minha empresa. Não dá certo, tá? Então nós como líder temos que ter essa visão e temos que comunicar a ponto de trazer as pessoas certas alinhadas com a gente, né? Então, por exemplo, quando a gente pega, quando a gente olha para a sociedade, nós como sociedade, a gente vive em comunidade. Então, eu estou participando da comunidade do clube de tal igreja, outros do clube da Ferrari, do clube de tal carro, né? E dentro da sua empresa, existe também uma comunidade, né? As pessoas que acreditam nessa cultura, elas estão aí. Se você não está deixando claro qual que é essa cultura, qual que é essa visão, as pessoas estão trazendo a cultura delas para o seu negócio. Qual que é o problema? Que eu tenho certeza que você não vai gostar da cultura que as pessoas vão instalar. Por quê? Lembra que eu falei que a grande massa não tem inteligência para fazer as coisas? Elas dependem de um líder forte, de seguir um líder forte. E esse líder forte tem que ser você. Então, eu quero que você pense, hoje, será que você está sendo um líder forte? Igual um líder, por exemplo, religioso, que consegue construir várias igrejas, liderar multidões de pessoas? Você está conseguindo ser um líder forte? Quando a gente olha para um clube, né? Tem clube que custa R$2.000 por mês por pessoa para você fazer parte daquele clube. Aquele clube, ele já está ditando quem são as pessoas que ele quer ali dentro. Ah, mas está muito caro. Ele já não quer esse cara que não tem dinheiro. Ele quer o cara que tem essa grana, que tem essa condição. E dentro da sua empresa, como que você seleciona as pessoas? Como que você olha para as pessoas que você está trazendo para dentro da sua empresa? São pessoas que estão alinhadas com a sua visão, com a sua cultura? Turma, olha só. A única forma que tem de você ter mais tempo de qualidade e mais lucro é trabalhar cultura e gente. Mesmo que você tenha os melhores equipamentos do mundo, tenha as melhores máquinas do mundo, quem é que opera essas máquinas? É gente. Então você precisa deixar claro isso. Você precisa deixar claro, ó, é sua empresa, suas regras. E aí, já que a gente tem que viver de acordo com as regras daquela igreja, de acordo com as regras de um país, de acordo com as regras, talvez, de uma cidade, né? Tem uma cidade que tem uma lei de trânsito lá, que se você estacionar o carro naquele lugar, você vai tomar uma multa. Ah, e não importa se você não sabe disso. Ah, eu não sabia. O guarda não quer saber se você sabia ou não. Você vai lá e vai tomar a multa, né? E o que está acontecendo hoje com você? Hoje você está tomando várias multas dentro da sua empresa sem saber que você está tomando essa multa. Porque você não sabe, mas não importa se você sabe ou não. Então, você quer ver um exemplo de uma multa que você está tomando? Você vai lá e contrata uma pessoa para dentro da sua empresa sem saber se ela tem alinhamento com a sua cultura ou não. Aquela pessoa, ela já entra desmotivada, já entra desanimada, porque você não vendeu a sua cultura para essa pessoa, sabe? Você deu uma vaga de emprego para essa pessoa. É o que o mercado está fazendo, é o que todo mundo está fazendo, dando uma vaga de emprego, né? A pessoa já entra desmotivada, já entra desanimada. E aí, turma, a pergunta que eu te faço é: quanto que você tem pago, quanto que você tem jogado do seu lucro no lixo, no esgoto, por falta de comunicação da sua cultura, falta de tomar decisões alinhadas com a sua cultura, falta de trazer gente alinhadas com a sua cultura? Quanto que você tem jogado do seu lucro no esgoto? Essa é uma pergunta que eu te faço.
olha só, um dos princípios para a gente ter mais tempo e mais lucratividade é eu, como líder, ter uma visão forte, uma visão muito forte, sabe? Quando a gente olha, por exemplo, quando a gente olha para a igreja, vou pegar o exemplo da Bola de Neve, né? Eu nunca fui na Bola de Neve, mas eu andei lendo bastante sobre a igreja e tal, e aí eu achei interessante trazer um pouco da história deles aqui. O Rinaldo, o cara que fundou, ele tinha uma visão lá atrás, tinha uma visão, cara, né? Então ele fala sobre prosperidade, fala sobre Deus, sobre religião, fala sobre vida pessoal. E é todo mundo que engaja com aquilo? Não, não é todo mundo. E tá tudo bem. Só que quem engaja tá lá dentro. E quem não engaja? Quem não engaja não tá lá dentro, vai embora. Por quê? Porque a pessoa não tá conectada com aquilo. Só que ele, o cara que fundou na visão de um grande líder, ele sabia exatamente quais são as pessoas que ele quer que pisa ali dentro, que bota o pé ali dentro. Não é à toa que essa igreja ela é muito... deu certo, né? Está presente em vários países aí, Portugal, enfim, Brasil, tem Estados Unidos também. Então, por que isso acontece? Porque o cara tem uma visão muito clara daquilo que ele quer, né? E ele não vai aceitar pessoas que não estão alinhadas com aquela visão dele. Por quê, turma? Toda vez que você aceita uma pessoa que não está alinhada com a sua visão, é ruim para aquela pessoa e é ruim para você. É ruim para os dois. Não tem como performar. Vou te dar um exemplo. Imagina que entra uma pessoa para participar dos cultos e essa pessoa, sei lá, é uma pessoa que não acredita na religião, não acredita no que a igreja prega, não acredita no que a igreja está comunicando, não acredita no que as outras pessoas que estão ali dentro também estão comunicando, só que essa pessoa está lá, ela está indo para a igreja. É ruim para essa pessoa e é ruim para as outras pessoas que acreditam naquilo, né? Só que quando a gente está falando assim de uma igreja, de uma religião, isso é mais difícil de acontecer. Por quê? Porque a pessoa ela só vai se ela se identifica com aquilo, se ela pode até ir uma primeira vez e não se identificar e não volta mais. Mas ela só vai continuar indo se ela se identificar, porque ninguém está amarrando ela, ninguém está obrigando ela a ir para aquela religião, para aquela igreja, né? Então, isso é um pouco mais difícil de acontecer. Agora, dentro das nossas empresas, o que está acontecendo o tempo todo? A pessoa, turma, ela está indo para a empresa, sabe por quê? Ela está indo quase que amarrada. Ela está indo porque ela é obrigada a ir trabalhar. É diferente da igreja. Ela é obrigada. Ela tem o filho dela que precisa ir para a escola, que precisa ter o que comer, tem um aluguel dela que ela precisa pagar. Ela tem as responsabilidades financeiras da casa, né? As pessoas conseguem ficar desempregadas? Elas não conseguem ficar desempregadas por muito tempo, então elas têm que trabalhar. E aí o que está acontecendo? A pessoa está indo trabalhar sem vontade. Ela está ali só para cumprir tabela. Ela está ali só porque ela tem um aluguel para pagar. E você não está fazendo nada para mudar essa situação. Por quê? Porque a cultura da empresa não está clara. Se a cultura não está clara, a gente está permitindo que essas pessoas fiquem ali. Muitas pessoas, nem elas sabem por que elas não estão conectadas com aquele propósito. Porque aquilo ali não tem os valores dela. Aquilo ali é um lugar chato. Não, deixa ele subir não, por favor. Não. A hora que ele subir, você tira ele, empurra ele pro chão. Porque as pessoas não estão conectadas com aquilo ali, turma. Aquilo ali para ela tá um lugar muito chato, um lugar muito estressante, sabe? E aí, a sabedoria da massa nos mostra o seguinte, que a grande massa, elas não são sábias. E tá tudo bem. Só que a gente tem que treinar essas pessoas, a gente tem que educar essas pessoas, sabe? Vamos lá, se você não educar essas pessoas, se você não treinar essas pessoas, elas vão ficar na sua empresa sem entregar resultado. Vai ficar na sua empresa dando dor de cabeça para você. Como que você vai ter mais tempo e mais lucro, sendo que as duas formas de você ter tempo e lucro é através das pessoas. E aí você, hoje, nem você sabe qual que é a sua cultura. Como que você vai ter tempo e lucro? Sendo que não está claro nem para você qual que é a sua cultura. Não está claro, turma. E aí não tem como.
Não tem como. Olha só. É sua empresa, é suas regras. As regras têm que ser sua. Tem que ficar muito claro para as pessoas. Ah, Luciano, mas e se as pessoas não gostar? O problema é delas. Se elas não gostar. O problema é delas. Não gostou, vai embora. Vai embora. Quem manda na empresa sou eu. A empresa é minha. As regras são minhas. Amanhã ou depois, se essa empresa quebrar, de quem que é a responsabilidade? É sua. Quem que vai sofrer? É você. E a sua família. Mas ninguém vai sofrer junto com você. Seu time, ele pede a demissão e vai trabalhar numa outra empresa, vai arrumar outro emprego, mas você tá aí, ó, se lascou. Se lascou sozinho. Então, já que a empresa é sua, as regras são suas. Aprenda isso. Aprenda isso. Se você entender isso, você vai trazer gente alinhada com essa regra. Se você entender de pessoas também. Entender do comportamento, do fit cultural. E aí é onde as coisas começam a acontecer. É onde você começa a aumentar lucro. Porque lucro, turma, lucro, ele é consequência das pessoas trabalhando por um propósito. Da gente trazer as pessoas certas. O lucro passa a ser uma consequência. Então, olha só. O que você precisa hoje para você ter, então, mais lucro e também ter tempo de qualidade? Para mim está muito claro, turma. O que você precisa é ter uma visão muito clara da sua empresa. Saber exatamente aonde que você quer chegar com essa empresa. Exatamente aonde. Sabe? Se você tiver essa visão muito clara, saber onde que você quer chegar, comunicar isso para as pessoas, entender a cultura da sua empresa, você vai parar de ser um líder submisso. O que é uma liderança submissa? A liderança frouxa, que vê as coisas acontecendo e não fala nada. Não fala porque tem medo de chatear, com medo de magoar. Não fala porque não sabe se está certo ou se está errado falar. Não fala porque está na dúvida. A gente tem que entender o nosso negócio. Essa visão ela tem que estar muito clara para a gente conseguir fazer isso. E olha só, ninguém faz nada sozinho, turma. Ninguém faz nada sozinho. Eu dei o exemplo aqui da bola de neve. Imagina o seguinte, imagina se o fundador, se ele tivesse sozinho querendo tocar todas as operações. Esquece, meu. Esquece. Qual que é a chance de dar certo? É zero. Por quê? Porque o tempo dele é limitado. Ele consegue estar em uma igreja nesse horário. Mas tem várias. Sei lá, tem dezenas, tem centenas, não sei. Então, a gente como líder tem que ter essa visão muito clara a ponto da gente conseguir trazer pessoas alinhadas com a nossa visão, alinhadas com a nossa cultura. E aí a gente consegue ter mais tempo. Porque você não dá conta de fazer isso aí tudo sozinho. Você não vai dar conta de fazer tudo sozinho. Você precisa ter uma visão muito clara e trazer gente boa, né? Quando você traz gente boa para a operação, você precisa ter o quê? O engajamento das pessoas. Você precisa dar autonomia para essas pessoas. Porque tem gente que até tem gente boa dentro do negócio. Tem empresa que até tem gente boa. Só que o que acontece? Não tem autonomia. Por quê? Porque falta visão. Então, teve uma época na minha vida, por exemplo, que eu tinha meu gerente lá, o cara, né, super gente boa, super alinhado com a minha cultura, só que eu ficava falando pro cara o que o cara tinha que fazer. Porque eu não tinha uma autoconfiança, eu como líder não tinha autoconfiança. Então eu achava que se eu deixasse a pessoa solta, ela poderia saber mais que eu, poderia entregar mais que eu poderia perder o meu brilho. Olha só a cabeça do cidadão aqui. Já passou isso pela minha cabeça, turma. E quando passa isso pela cabeça da gente, o que a gente está fazendo com o próximo? O que a gente está fazendo com o nosso gestor? A gente está tirando a autonomia da pessoa. E aí, gente boa não quer ser microgerenciada. Gente boa quer receber desafio, quer entregar resultado, quer bater meta. Então, para você conseguir engajar as pessoas, o primeiro passo que você precisa fazer é trazer as pessoas alinhadas com essa visão e dar autonomia para essas pessoas. Mostrar para elas o que elas vão ganhar também de estar junto com você. As pessoas querem ganhar alguma coisa. E aí, olha só, a gente está falando de lucro, né? Está falando de lucro e ter tempo de qualidade. Segundo passo é saber delegar, turma. Estou entregando para você, vou entregar para você aqui, ó, 3 passos importantes para você conseguir ter
lucro e também ter tempo de qualidade. É saber delegar. Olha só, delegar é uma ferramenta que te permite escalar. Se você não souber delegar, você não consegue crescer. Por quê? Porque se tudo depende de você, você vai bater num teto, você não consegue crescer mais. Então, o passo da delegação é um passo fundamental. A ferramenta que mais te proporciona crescer chama-se delegar. Delegar é a ferramenta que mais te proporciona crescer. Agora, se você delegar para a pessoa certa, você vai ter resultado. Se você delegar para a pessoa errada, você não vai ter resultado. E você sabe de quem que é a culpa? A culpa é sua. A culpa é sua. Eu quero que você faça o seguinte, ó. Pensa assim, ó. Delega para uma criança limpar a piscina. Essa criança, ela vai cair na piscina e vai morrer. E de quem que é a culpa? A culpa é sua. Foi você que delegou para a criança. Você não poderia delegar para a criança limpar a piscina. E aí, quando a gente olha para dentro das empresas, se a empresa não tem uma cultura sólida, uma cultura forte, como que ela vai delegar para os colaboradores, sendo que essa cultura não está clara? Tem como delegar para os colaboradores? Não tem como, turma. Sem uma cultura clara, sem as pessoas saberem o que precisa entregar, como que eu vou delegar para os colaboradores? Não tem como. E aí, de quem que é o problema? A cultura é a única coisa que você não consegue delegar dentro da sua empresa. Você, como dono, essa cultura tem que ser sua. Ela tem que vir de você. Então, se você quiser ter mais tempo de qualidade, ter mais lucro, você precisa saber trazer as pessoas certas, alinhado com a sua visão, e saber delegar, que é o segundo ponto aqui. O primeiro ponto é trazer as pessoas certas, ter uma visão muito clara, alinhado com a sua visão. O segundo ponto é saber delegar. Delegar para as pessoas certas, colocar as pessoas certas nas cadeiras certas e saber delegar para as pessoas certas. E aí, turma, tem o terceiro ponto aqui que eu quero trazer para você, né? Que é o quê? Confiança da equipe. A sua equipe, ela tem que se sentir confiante. E o que é uma equipe que tem confiança? É uma equipe que elas aceitam ser cobrado, aceitam trabalhar sob pressão, e elas estão principalmente focadas em entregar o resultado. Elas entendem qual que é o propósito daquele negócio, qual que é o significado daquele negócio, e elas estão buscando entregar resultado. Essa é uma equipe que, sem dúvida nenhuma, é uma equipe de campeões, é uma equipe de vencedores, de pessoas que vão vencer. Se essa equipe tiver alinhada com uma visão, tiver claro para elas o que elas precisam fazer, ou seja, a delegação foi feita, e essa equipe, ela se sente confiante. Por quê? Porque eles estão todo mundo remando para o mesmo lado. Esse é o caminho para você conseguir ter mais lucro e mais tempo de qualidade. Turma, olha só. O que importa é o resultado. Quando a gente olha, né, para a confiança do time, para as pessoas, o que importa é o resultado. Muitas vezes a gente está medindo a coisa errada, está cobrando a coisa errada, né? Se a gente não tem uma cultura definida, a gente está olhando para... A gente está microgerenciando as pessoas. A gente está cobrando as coisas erradas. E quando as pessoas, elas entendem qual que é a importância daquela cultura, qual que é a importância daquele negócio, elas engajam mais, elas entregam mais resultado, né? Uma equipe que está batendo meta, que comemora as pequenas vitórias, é uma equipe forte. É uma equipe que vai proporcionar a esse dono mais lucratividade, mais resultado. É uma equipe que vai ganhar mais. É uma equipe que vai ter mais resultado também junto com a empresa. Então pensa nisso. E olha só, talvez você chegou até aqui comigo e ainda está pensando assim, poxa, cara, como que eu faço para ter uma cultura forte dentro da minha empresa, né? Talvez você tenha uma cultura desorganizada, não é uma cultura organizacional, é uma cultura desorganizada. E aí, turma, eu quero te convidar para você fazer, ó, bate o seu QR Code aqui em cima, bate o QR Code do seu celular aqui em cima, você vai cair numa página, faça uma aplicação para um diagnóstico gratuito da sua cultura. Nesse diagnóstico, eu mesmo vou pegar na sua mão e vou entender um pouco sobre o seu negócio, sobre as suas dores, seus desafios, e vou te mostrar o que está faltando para você construir uma cultura
forte e ter um time forte também engajado no seu propósito. Eu vou te mostrar o passo a passo para você conseguir isso. Tá? Assim, ó, corre, bate o QR Code lá, faça seu cadastro e corre, porque a gente também, como é de graça esse diagnóstico, a gente também não tem tantas vagas assim, tá bom? Mas se fizer sentido para você, vai lá, que eu tô te esperando aqui do outro lado, tá bom? E também, se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, já deixa seu like, porque toda semana tem conteúdo novo para você aqui no nosso canal, tá bom? Turma, olha só. E aí, vamos lá. Como aumentar o seu tempo, então? Como aumentar o seu tempo, tá? A gente tá falando aqui, ó. Você consegue aumentar o seu tempo hoje? Não, você não consegue aumentar o seu tempo. Você só tem 24 horas por dia. Você só tem 10 horas dentro da sua empresa todos os dias. Então, o que você vai ter que fazer agora, a partir de agora? Você vai ter que ter uma cultura muito bem definida e começar a trazer as pessoas certas. Olha só, tem muitos cursos na internet, cursos bons, né? Inclusive, que te ensina sobre gestão, que te ensina sobre planejamento estratégico, que te ensina sobre gerir time, que te ensina sobre indicadores, sobre meta. Só que eu vou te falar uma coisa, o seu problema não está aí. Eu aposto que você já tentou fazer de tudo. A única coisa que você ainda não tentou fazer é construir uma cultura forte dentro da sua empresa. Sendo que quando a gente olha para a cultura, né, a gente está falando de gente, de pessoas. Nós estamos falando de pessoas com um padrão de mindset, um padrão de mentalidade. E aí, turma, olha só. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, você pode ter o melhor processo do mundo, você pode ter a melhor gestão do mundo. Se você não tiver uma cultura forte, a cultura ela come a estratégia no café da manhã. E nada disso funciona. Nada. Nada. Então, muitas coisas que a gente vê na internet, que a gente aprende, são coisas que é legal. Mas se você não trabalhar a cultura é a base, ela é o alicerce. Se você não trabalhar a cultura, nada vai funcionar. Nada. Porque quem faz as coisas são as pessoas. Tá? Então, o que eu quero convidar você para pensar? O que você tem feito de cultura dentro da sua empresa? O que você tem feito de cultura? Você tem conversado com as pessoas da sua empresa sobre cultura? Tem desenvolvido as pessoas olhando para a cultura do negócio? Ou será que você está só querendo, né, só pensando em faturamento, pensando em crescer e não olha para a cultura? Olha só, eu não acredito em empresas mercenárias, empresas que só querem crescer a qualquer custo, empresas que só pensam em faturamento, lucro, empresas que passam inclusive acima dos seus princípios e valores. Eu não acredito nessas empresas. Pode chegar que eu pego. Acabei de ter que sair correndo pegar meu gato no telhado aqui. A gente tá fazendo um podcast de verão, turma. Podcast aqui do quintal de casa. Então, olha só. Pensa nisso. Não adianta você ter a melhor estratégia do mundo. Se você tiver com as pessoas erradas, vai falhar sempre. Então, olha para a cultura do seu negócio. Se você quer ter mais lucro e mais tempo de qualidade, você precisa ter as pessoas certas alinhadas com a sua cultura. Esse que é a visão que eu quis trazer para você aqui, tá, turma? E olha só, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e também faça sua aplicação para concorrer um diagnóstico gratuito de cultura aqui com a gente, tá bom? Se você quiser ter uma empresa mais lucrativa, com a cultura forte, com um time forte, faça esse diagnóstico de cultura, que eu tenho certeza que lá eu vou te apresentar um plano e você pode mudar de vez por toda a história, o rumo da sua empresa, tá bom? Bom, esse podcast chegou ao fim, é isso. Espero que você tenha gostado, tamo junto e até a próxima.